Muito boa tarde. Como é que estão, amigas e amigos? Muito feliz por estarmos juntos novamente. Essa trajetória rica que é o curso Jesus e a Criança. Já procedemos no passado um estudo da interação de O Pequeno Príncipe e do Evangelho, uma releitura do Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Líamos a obra O Pequeno Príncipe e comentávamos à luz do Evangelho. Agora, pegamos o livro que resultou desse primeiro estudo, um estudo rico que arrepiava, que dava a clara sensação de estarmos sendo assistidos. Sentíamos as verdades que brotavam, um processo muito gostoso de fazer, tão gostoso que resolvemos aprofundar o estudo, fazendo agora a releitura dessa obra, Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, que resultou desse trabalho, dessa releitura de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Nunca esperamos ter palavra final sobre nada, mas apenas apresentar o nosso estudo como um estímulo ao estudo de cada um dos amigos e amigas. Temos certeza que ele pode contribuir com os seus próprios estudos, desse que é um dos livros mais impactantes do espiritualismo ocidental. Um livro simples, despretensioso, que muitos veem como livro infantil, como uma história infantil, pois a tradição oriental e a tradição cristã nos fala da contagem de histórias. Que histórias, embora simples, trazem no seu simbolismo uma amplitude, uma riqueza maravilhosas. Assim vemos O Pequeno Príncipe. Uma história simples, realmente, a trajetória do habitante de um asteroide, de um planetóide, de um planetinha, que sai do seu planeta em busca de salvação para o planeta. Percorre diversos asteroides e vem até a Terra. Na Terra ele encontra, em pleno deserto do Saara, um aviador, Antoine de Saint-Exupéry. O autor do livro O Pequeno Príncipe era um aviador. E conta uma história em que ele, Antoine, sobrevoando o deserto do Saara, teve uma pane, teve um problema no seu avião e teve que pousar em pleno deserto. Enquanto tentava consertar o seu avião, lembrou da sua infância, lembrou de como ele foi uma criança embotada no seu talento fundamental de desenhar, adorava desenhar. E esse desestímulo que ele sofreu fez com que nunca mais ele desenhasse, pois o Pequeno Príncipe acordou Antoine, que dormiu depois de não conseguir consertar seu avião, e acordou-o com uma frase aparentemente ininteligível. Disse ele: desenha-me um carneiro. E essa frase simples traz simbolismos enormes. Desenha-me, para Antoine, era resgate a sua criança desenhista, que foi abortada, que foi embotada, precisava ser resgatada com o desenho. Por isso, o Pequeno Príncipe falou para ele: desenha-me.
e desenha-me um carneiro porque Jesus, o Cordeiro de Deus, é um modelo para a humanidade. Diante desse modelo, todos nós temos que ser reprojetados, reestruturados, revistos, renascidos. Aquele que não renascer de novo não entrará no reino dos céus, disse Jesus a Nicodemos. Esse redesenho da nossa criança ferida à luz de Jesus é um convite maravilhoso. Vocês não acham? Acolher essa criança, a nossa criança em suas dores, e acolher a nossa criança em sua necessidade de estímulos, são duas faces de uma mesma tarefa fundamental. Ninguém chega a Jesus, ninguém vai ao reino do céu se não for como criança, como apresentou o próprio Mestre. E essa criança, na sua integralidade, precisa ser acolhida nas suas feridas e estimulada nos seus potenciais, que é basicamente o que nós fazemos com as nossas crianças. Acolhemos os seus traumas, as suas feridas, as suas marcas, as suas sombras, e estimulamos as suas luzes, os seus potenciais, os seus talentos. Vamos fazer isso com a nossa própria criança? Hoje, o convite é de olharmos uma crença fundamental que nós trazemos em nós. Uma crença tóxica que nos amarra e nos paralisa em torno da dor. A dor desafia a mente humana. O olhar simplista, ainda que intelectualizado, tem gerado ateus por toda parte, exatamente pela não compreensão da dor. Como pode haver Deus com tanta fome no mundo, tanta exploração, abuso sexual infantil, seres com doenças congênitas, seres cujas mães drogaditas fazem que o feto já nasça viciado em drogas? Essa multidão de dores que fustiga a humanidade faz com que o olhar superficial fale: não existe bondade, não existe justiça, não existe Deus. E por que essa visão é superficial, apesar de tão lógica? Porque só vê o curto espaço de uma vida. A questão da dor é superada pela reencarnação. A reconciliação da criatura que pensa com Deus, com a bondade, com a perfeição, com o amor que preside todas as coisas, precisa alargar o seu olhar e abranger outras vidas. A vida não começa no berço, não acaba no túmulo. E é por isso que dores incompreensíveis, que dores que não têm a sua origem nessa vida, porque ninguém questiona o câncer na terceira idade de alguém que fuma desde cedo. A causa, sendo clara, não gera revolta. Mas a causa, a dor cuja causa não está nessa vida, gera revolta dos míopes, das pessoas que não conseguem enxergar além do período de uma vida. E aí, não existe justiça, não existe lógica, não existe Deus. A dor
é nossa grande fronteira. Precisamos compreender a função da dor no projeto pedagógico de Deus. No projeto terapêutico, já dos homens, já da carne, a dor é clara. Imagine uma pessoa que chegue num médico e o médico pergunta: pois não, no que eu posso atendê-la? Alguma dor? E a pessoa fala: nada. Nenhum incômodo, nenhuma angústia, nada. Eu estou muito bem na saúde física, mental, emocional, tudo bem. O que pode orientar a atuação de um médico se tudo está bem? Nada. Porque a dor orienta o diagnóstico e a cura. Assim é no campo físico, assim é no campo emocional, assim é no campo espiritual. O princípio básico é que os incomodados é que se mudam. Podemos dizer que os doloridos é que se curam. A dor é preciosa. Assim como os investigadores do crime têm, claro, um princípio: siga o dinheiro para alcançar os criminosos, nós podemos dizer: siga a dor para curar as desarmonias. Investiguemo-nos, autoconheçamo-nos e autocuremo-nos. Não é um convite claro? Maravilha que seja assim. Estamos então no capítulo 7, segunda parte, que diz: das crenças às crianças. Das crenças às crianças. Vejam só que precioso. Não é? Estamos exatamente entre a dor e a cura, entre as crenças e as crianças. Vamos à leitura do capítulo? Trata-se do capítulo desse livro e não do Pequeno Príncipe, mas refere-se à mesma numeração de O Pequeno Príncipe, capítulo 7, que se desmembrou em duas partes. Já fizemos a primeira no encontro passado. Aliás, convidamos todos os amigos a conhecer nossos momentos anteriores aqui no Facebook ou no nosso canal do YouTube, sempre Maurício Zomignani. Você será muito bem-vindo e tenho certeza que pode estimular as suas próprias pesquisas, o trabalho realizado junto ao Pequeno Príncipe à luz do Evangelho. Então, capítulo 7 de Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe começa assim. Antoine disse que no 5º dia depois da queda do avião, outro segredo, deixe ver, não, peguei o capítulo errado, vamos lá. O capítulo certo é a primeira parte do capítulo 7, da dor à cura. Agora sim. Começa assim. É tão misterioso o país das lágrimas. Veja que maravilhoso convite à investigação da dor, logo na primeira frase.
Já na primeira frase fica claro o convite à investigação da dor que é feito para nós desde o início desse capítulo 7º de O Pequeno Príncipe e, consequentemente, de Entre o Pequeno e o Grande Príncipe. É tão misterioso o país das lágrimas, constatou Antoine, angustiado com a dor do Pequeno Príncipe. Quem de nós não se sente chacoalhado com a dor de um dos nossos amores? Que, confrontados com a dor dos nossos filhos, dos nossos irmãos, nossos pais, nossas mães, dos nossos pets, nós reflitamos em profundidade sobre esse problema tão transcendental de nossas vidas. E digamos, como Antoine, é tão misterioso o país das lágrimas. Realmente, lendo o livro, trata-se de desafio importantíssimo a todos nós que vivemos a transição de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Pois se quisermos fazer a nossa transição exterior, junto com a Terra, precisamos fazer a nossa transição interior. Necessitamos nos conhecer, conhecer o outro e conhecer o planeta. Buscar a mudança pelo amor, para que a mudança não precise mais nos buscar pela dor. O mundo é movimento. Todo aquele que se paralisar perante o mundo precisará sair da paralisia para o movimento pelo amor, por boa vontade, ou será buscado ao movimento pela dor. Parecido com alguém que queira atravessar um rio e atravessar caminhando. O rio sendo caudaloso e o movimento da vida é vigoroso, a pessoa se desgastará demais ao tentar caminhar de uma margem à outra, porque a correnteza será para ele sempre uma luta. Nós brigamos muito com a vida, não brigamos? Tudo a gente se queixa, tudo é motivo de revolta. Já aquele que perceber o movimento da vida e atuar de acordo com o movimento da vida, pela aceitação, será como a pessoa que quer, sim, atravessar de uma margem para outra, mas em vez de ir caminhando e contra a correnteza do rio, contra o movimento da vida, percebe, estuda o movimento da vida e, compreendendo o movimento do rio, caminha dezenas de metros rio acima e vai nadando para, tomando o impulso, aproveitando o impulso, remando a favor da vida e não contra, poder chegar a outra margem no ponto que queria. Não é uma figura interessante? Em vez de brigar com a vida, aproveitar o movimento da vida para bem cumprirmos nossas tarefas, nossos objetivos, nossos aprendizados. Para isso, olhar o movimento da vida quer dizer, diante da dor, perguntar sempre uma questão que é maravilhosa. O que Deus está querendo me ensinar com isso?
do que a vida está querendo me curar com isso. Não há por que nos revoltar, gastar energia. A revolta é como uma hemorragia de vida que nos exaure sem nos fazer avançar. Se estamos esgotados, é de tanto brigar com a vida, de tanto nos colocar como vítimas. Claro que não tem ajudado. Continuando no texto, a vida nos adoece pelas nossas crenças, para que nos curemos pelas nossas crianças. A transição exige que transmutemos nossa crença na punição, na ideia de que a dor é a dor que nos corrige, quando é o amor que cobre a multidão dos erros e vícios humanos, como ensinou Jesus Cristo. A crença mais óbvia e mais destrutiva para nós todos é que quem errou tem que ser punido. A dor corrige aqueles que erraram. Com essa crença que gera a sensação de desmerecimento, nós nos julgamos desmerecedores, desmerecidos, reduzidos, apequenados, humilhados, incapazes de sermos felizes por termos errado. E com isso, boicotamos a felicidade quando ela ameaça se instalar em nossas vidas. O auto-boicote. O auto-boicote vem da crença de que quem errou tem que ser punido. A infelicidade vem da crença de quem errou tem que ser punido. A dor. A dor vem das nossas crenças. Nós nutrimos a crença que nos traz a dor. Muito diferente é a programação mental trazida por Jesus. Apenas quem estiver sem pecado atire a primeira pedra. Ou seja, ninguém aprende sem errar. Substituir a crença que gera dor, quem errou tem que ser punido, pela crença que gera resiliência, paciência, persistência e aprendizado, ninguém aprende sem errar, é uma mudança fundamental. Entre o mundo de expiação e provas, mundo da dor, e o mundo de regeneração, mundo da boa vontade, estamos nós. E para fazermos a transição, para acompanharmos a transição do mundo, precisamos fazer a transição em nós, nas nossas crenças. Deixando de nutrir a dor para nutrir a boa vontade, a compreensão, o auto-perdão, a paciência. Veja se isso faz sentido para você. Continuando no livro, se Antoine foi redescobrindo a criança em si através do Pequeno Príncipe, este também foi revelando o grande príncipe em si, redesenhando-se à luz do grande príncipe. Abraçados todos na alegria de ser útil. É no serviço compassivo.
apresentado para todos nós como a regra de ouro de Jesus. Faça ao outro o que você gostaria que o outro fizesse a você. Esse é o grande caminho de expansão da alma. Todo aquele que está fechado no orgulho e no egoísmo, aprendendo a se colocar no lugar do outro e servindo o outro, como exercício fundamental de compaixão e de empatia, expande o olhar. O homem que se coloca no lugar da mulher aprende o ponto de vista feminino. O idoso, colocando-se no lugar do jovem, aprende o ponto de vista da nova geração. E o brasileiro, em relação ao japonês, ao australiano, ao africano, de uma profissão aprende da outra, de uma classe social aprende da outra, de uma religião aprende o ponto de vista da outra, e a vida vai se expandindo. A vida que era pequena, limitada, restritiva, paralisante, passa a ser uma vida de movimento e de expansão. Tudo a partir de uma mudança de programação interna, a partir de uma mudança nas nossas crenças. Veja o quanto temos a avançar. Então, o Saint Antoine foi redescobrindo a criança em si, através do Pequeno Príncipe. Este também foi revelando o Grande Príncipe em si, abraçados todos na alegria de ser útil. Eles foram aos poucos e ao mesmo tempo fazendo suas redescobertas sobre o Cordeiro que todos precisam levar aos seus mundos para comer os brotos de baobá, superar o orgulho e o egoísmo. Quando eles surgem, impulsionava-os a certeza de que se os baobás crescessem, seriam capazes de nos quebrar de tanta dor. A missão do Cordeiro é tirar o pecado do mundo. Sua morte, porém, não foi o maior pecado da história. Depois dela, a humanidade não continuou a afundar-se em erros? Como então Jesus veio tirar o pecado do mundo? É que Deus é amor. O amor só pode amar em liberdade. Não existe esse amor impositivo de que quer que todos sejam como nós somos, como nós desejamos, como nós imaginamos. Deus, que é o amor puro, nos ama em liberdade. E Jesus não veio para transformar os pecadores à força, mas para nos ensinar, pelo seu exemplo, e nos aliviar quando formos até ele sobrecarregados. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, Jesus prometeu à humanidade. O pecado que o Cordeiro veio tirar do mundo é a crença que exige punição para quem errou. Origem da absurda necessidade de punir os outros e nos boicotar. Ideias que nos faz cegos ao óbvio. Ninguém aprende sem errar. Ninguém. Disse o Cordeiro que apenas aquele que estiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. Os baobás, com seu gigantismo, o orgulho e o egoísmo distorcem todas as ações humanas, inclusive dentro das religiões. Nós já sabemos que os baobás, o orgulho e o egoísmo, representam o não ser que encobre o ser. A máscara que encobre os rostos. Ilusão maior que é fonte de todos os erros humanos, que reage sobre todos na forma do sofrimento. Foi para conhecer-se e transcender-se que o príncipezinho
viajara os mundos. Foi assim que ele encontrou o Cordeiro, a salvação dos mundos. A trajetória do Pequeno Príncipe é essa de, visitando os asteroides, colocando-se no lugar dos outros, aprender a lição do ego. Aprender os prejuízos e as dores geradas pelo não ser. Você não é mulher nem homem, nem branco nem negro, nem rico nem pobre, nem brasileiro nem estrangeiro, nem de uma religião nem de outra, nem de uma profissão nem de outra. As múltiplas divisões humanas não são você. Tornaram-se você porque você e eu, a humanidade, se identificou com a roupa. Imagine, num estádio de futebol, se viesse um comando pelo sistema de alto-falante, mandando todas as pessoas que estão com uma roupa, num shopping center, por exemplo, num lugar de grande aglomeração, todas as pessoas que estão de azul vão para um lado, de vermelho vão para o outro, de branco vão para o outro, de verde vão para o outro, e agora matem-se para ver quem vai prevalecer, quem é o melhor.